Às vezes mais uma vez queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. De antemão nós queremos, em nome da igreja, parabenizar todas as mulheres nesse dia especial chamado Dia Internacional da Mulher. Que Deus possa continuar abençoando vocês, mulheres abençoadas, guerreiras, salvas, chamadas para este reino maravilhoso e tão dignificadas pelo Senhor Jesus Cristo em seu ministério. Que Deus possa abençoar muito vocês e muito obrigado por fazer parte das nossas vidas. Que Deus as abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus. Como os irmãos sabem, nós estamos sexta-feira, a exposição do livro de Atos. Nós queremos dar continuidade, sempre será aos domingos e às sextas-feiras à noite. Nós estaremos ministrando e queremos que os irmãos abram, por gentileza, a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Aqueles irmãos que estiveram aqui terça-feira, no início dessa exposição, nós tivemos aí o presbítero Laio ministrando o cronograma. Dentro desse nosso cronograma de exposição de Atos, ele falou sobre o tema geral, na verdade, sobre essa introdução e uma visão panorâmica, um contexto histórico do livro de Atos. Várias informações foram dadas e nós fizemos inclusive esse pequeno panfleto aqui, quem sabe que recebeu terça-feira, e nós temos aqui já os textos separados do mês de março. Nós daremos continuidade, e também aquilo que foi ministrado na terça-feira, e para informações e para os irmãos acompanhar. Eu acho que tem alguns aqui ainda, os privilegiados serão os primeiros 5, não sei se tem mais algum aqui ou não, né? Os primeiros 5 aí, 5, 6. Se alguém quiser, tiver interesse, pega aí. E à medida que os irmãos quiserem também, nós vamos imprimindo e trazer mais para os irmãos. Atos capítulo de número 1. Essa sessão vai do versículo 1 ao versículo 11, e hoje nós queremos dar, na verdade, uma introdução àquilo que Lucas começa a falar, os preparativos para fazer essa narrativa da história da igreja. E nós temos aprendido que esse livro tem este nome, mas poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque a gente vê o Espírito Santo. A expectativa do capítulo 1 é justamente desta espera, e a partir do versículo 2, principalmente, esse mover do Espírito na igreja, e também movendo a igreja para o propósito do qual foi fundada, chamada pelo Senhor Jesus. Atos 1, versículos 1 ao 3, eu vou ler desta feita. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele mesmo escolheu, ele foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido e se apresentado vivo, com muitas provas incontestáveis, apareceu-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Pai eterno, mais uma vez nós erguemos a nossa voz em nome de Jesus, em oração e exaltação do teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque cada canção que foi entoada
nesta noite, como sempre tem sido, tem exaltado, tem glorificado, tem contado da história e da glória do Cristo vivo, digno de todo louvor e de toda adoração. A Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E neste momento, nesta hora, nós damos continuidade a este culto, Senhor amado, agora ouvindo a Tua voz por meio da exposição da Tua palavra, e que o Teu nome seja ou continue sendo glorificado, confronta-nos com Tua palavra, quebranta-nos com Tua palavra, em o nome de Jesus Cristo, edifica-nos com Tua palavra. É o que nós te pedimos encarecidamente, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pois bem, irmãos, quem estava aqui terça-feira teve essa visão panorâmica, um texto histórico, a quem Lucas escreveu, e a maneira como ele escreve, o estilo de escrever de Lucas. E os irmãos vão, à medida que forem lendo, vão perceber que Lucas tem um estilo bem próprio, que ele quer contar, ele quer relatar algo, então ele faz uma preparação antes, depois ele realiza esta ação, ele mostra essa ação, este evento, e isso é muito peculiar dele. E o capítulo 1, na verdade, é a preparação para o que vai acontecer no capítulo 2. Então tudo que está acontecendo no capítulo 1 a narrativa de Lucas é mostrar que os apóstolos, os discípulos, todos que estão com eles, estão primeiramente obedecendo às instruções de Jesus, mas estão na expectativa, estão se preparando para receber a promessa relatada por Jesus, indicada por Jesus, dita por Jesus, feita por Jesus, e eles então estão se preparando. Então imediatamente no capítulo 2 vem o Espírito. Então, se nós pudéssemos falar nesse capítulo 1, de uma forma resumindo, aguardando a vinda do Espírito Santo. Aguardando a vinda do Espírito Santo. E aí o escritor Lucas, melhor dizendo, vai trazer a sua narrativa, dos versículos 1 e 2, principalmente. Ele tanto no Evangelho escrito por ele, quanto aqui nesse livro, que na verdade é apenas uma obra em 2 volumes, ele dá continuidade. Atos é apenas a continuidade do Evangelho de Lucas, da narrativa de Lucas, da sua perspectiva do ministério de Jesus. E quando chega em Atos, ele vai mostrar que depois da ascensão de Jesus, os discípulos são incumbidos de dar continuidade à obra que Jesus começou. E ele diz: olha, Teófilo, eu já escrevi o primeiro relato, o primeiro livro, o primeiro volume dessa pesquisa. Eu já escrevi relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele mesmo escolheu, foi elevado às alturas. Então, a expressão aqui, de fato, demonstra que Lucas está dando continuidade. E não somente isso, no seu relato, ele está dizendo que escreveu o Evangelho de Lucas, o relato dele, e agora ele está dando mais um relatório a Teófilo, e obviamente aquele que recebeu esse livro, o destinatário, não é apenas, mas todos os cristãos vão ter acesso a essa obra. Teófilo, diante de várias informações, a mais possível
a considerada mais coerente é que Teófilo é alguém, um gentil que se converteu ao Evangelho, conheceu a história de Jesus, se converteu, e ele é um patrocinador financeiro para Lucas fazer essa pesquisa, escrever esse livro, inclusive distribuí-lo. A distribuição deste livro em 2 volumes para os seus leitores. Então Teófilo tem essa importância como patrocinador, e Lucas tem a preocupação de estar dando relatórios àquele que está patrocinando, mas também com o fim não somente de dar esse relatório, porque ele é um patrocinador, suposto patrocinador, mas também para a edificação de Teófilo e de todos os demais cristãos. E aí, a primeira coisa que me chama atenção é o que Lucas diz: olha, eu comecei a fazer, a relatar, eu escrevi o primeiro tratado, o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E o que a gente vê aqui no livro de Atos é justamente essa: Lucas está preparando os seus leitores, Lucas está escrevendo e preparando os seus leitores para dizer que tudo que Jesus começou a fazer, tudo que Jesus começou a ensinar, os discípulos agora estão praticando, mas agora ele dá a incumbência, o próprio Jesus dá a incumbência dos discípulos de continuar fazendo e ensinando aquilo que eles mesmos aprenderam com Jesus. E no capítulo 1, e nós iremos ver isso mais para frente, justamente o Senhor vai chamar a atenção dos discípulos, que eles seriam capacitados com a chegada do Espírito Santo. Eles deveriam esperar, e com essa chegada do Espírito Santo, com essa manifestação do Espírito Santo, com esse mover do Espírito Santo na vida daqueles homens, eles estariam aptos, eles estariam capacitados para anunciar o Evangelho, para dar continuidade à obra de Jesus, para dar continuidade ao ensinamento ou prosseguimento, pregando aquilo que Jesus ensinou, não somente em Jerusalém, mas em toda a região e também no mundo, até os confins da terra. Então essa capacitação. Então a primeira coisa que nós devemos aprender aqui com esse texto, nessa introdução de Lucas, é que Jesus ensinou aos discípulos. Lucas relata, Lucas escreve daquilo que Jesus começou a fazer, do início do ministério de Jesus até o dia em que Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus, mas não subiu sem novamente confirmar. E aliás, Lucas vai relatar aqui que mesmo depois da sua ressurreição, ele ficou 40 dias ensinando os discípulos, relembrando aquilo que ele ensinou durante todo o seu ministério, para que os discípulos estivessem preparados, capacitados e não ensinassem outra coisa senão aquilo que eles aprenderam. E aí, irmãos, nós não podemos aprender isso, saber disto, sem fazer aplicação a nós. Primeiramente é que nós temos exemplo de Cristo. Ele nos ensinou exatamente o que é o Evangelho e como nós devemos pregar o Evangelho do Reino. E que nós não podemos pregar outra coisa senão Cristo, senão o verdadeiro Evangelho, que consiste na pessoa e obra de Jesus. E foi isso que os discípulos, capacitados pelo Espírito, assim como também nós fomos capacitados com aquele mesmo Espírito que manifestou, prometido por Jesus, a igreja foi capacitada. Aliás, ela nasceu com esse mover do Espírito, e de lá para cá ele tem movido a igreja com esse único propósito de exaltar, de pregar e de anunciar a pessoa e obra de Jesus. E aí o nosso irmão Lucas vai dizer, e ele está sempre repetindo isso. A gente precisa voltar um pouco ao capítulo 24, por exemplo,
do Evangelho de Lucas, e aliás, alguns autores, irmãos, alguns comentaristas vão dizer que é um curto período de tempo da escrita de Lucas e de Atos, e era uma obra só, e na hora da divisão da questão da Bíblia, então colocaram João entre Lucas e Atos. Mas quando a gente volta um pouquinho ao capítulo 24 de Lucas, a gente vai entender exatamente o que Lucas está escrevendo aqui. Ele está dizendo: olha, o que eu relatei no primeiro volume desta obra, ou no Evangelho, o primeiro tratado, o primeiro livro que eu escrevi, Timóteo, eu relatei tudo que Jesus começou a fazer no início do seu ministério, e eu relatei, e a gente vai ver isso no capítulo 24 de Lucas, eu relatei até o momento em que ele subiu aos céus e deu ordem aos seus discípulos, instruiu os seus discípulos, os apóstolos que ele mesmo escolheu, para permanecer em Jerusalém, e eles seriam capacitados, e ele foi elevado às alturas. E quando a gente volta então um pouco ao capítulo 24 de Lucas, se os irmãos quiserem fazer isso, Lucas 24, o que Lucas está relatando aqui, exatamente as instruções de Jesus. Na verdade, começa no capítulo 24, a partir do verso 13, os discípulos a caminho de Emaús. Aí a gente tem Jesus manifestando, a partir do versículo 36, Jesus manifestando aos discípulos que estavam reunidos, enquanto aqueles dois discípulos que vêm de Emaús, depois daquela experiência em que Jesus se revela para eles, se manifesta a eles, enquanto eles estão relatando a experiência deles e testificando que Cristo havia ressuscitado, o próprio Jesus manifesta-se no meio deles, os saúda e come com eles ali, come com eles, comprovando de fato que ele havia ressuscitado, e come de fato para mostrar que não era apenas uma visão, uma ilusão de ótica deles. E versículos 44 de Lucas 24 nos diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda com vocês, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou, e aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo e alegria, estavam sempre no templo louvando a Deus. E assim que Lucas encerra o Evangelho, o primeiro volume desse escrito dele, volta a dizer que é composto de 2 volumes.
interessante, irmãos, que nós observemos as palavras de Jesus. Jesus faz de novo, assim como ele fez com os discípulos a caminho de Emaús, assim como ele fez durante todo o seu ministério, principalmente a partir de Mateus 16, por exemplo, ele começa a falar que ele iria chegar em Jerusalém, que ele seria preso, que ele seria execrado, que ele seria humilhado, que ele seria morto. Agora não fiquem tristes, porque eu ressuscitarei ao terceiro dia. Ele repete isso pelo menos 3 vezes no livro de Mateus. E agora, depois de ressurreto, depois de ressuscitado, ele não abandona os seus discípulos, ele vai estar com eles, e Jesus vai dar a comprovação de que ele ressuscitou. Jesus vai dar a confirmação de que ele de fato é o Messias, de que ele de fato é o Filho de Deus, e que ele estaria de fato com os discípulos. E aqui em Lucas encerra com uma coisa maravilhosa, Jesus dizendo aos discípulos o que é que eles deveriam pregar. E uma vez que vocês receberão o Espírito Santo, uma vez que vocês serão capacitados pelo Espírito Santo, vocês irão pregar o Evangelho a partir de Jerusalém, em todo o mundo. E o que é que vocês vão pregar? Pregar arrependimento. Pregar arrependimento. E aí, voltando para o livro de Lucas, é exatamente isso. Lucas está apenas relembrando, ele está introduzindo o livro de Atos, relembrando o que ele escreveu no Evangelho de Lucas. Mas ele, no seu Evangelho, no Evangelho que ele escreveu, e ele então começa a dizer e lembrar aos seus leitores tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E ele então vai, e aí a gente tem o versículo 8, que a gente não vai falar hoje, Lucas dizendo as palavras de Jesus: e vocês serão revestidos ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês irão, e eu estou parafraseando o texto, vocês irão pregar esse evangelho de arrependimento, esse evangelho da ressurreição, esse evangelho da vida eterna, esse evangelho do reino, tanto em Jerusalém, Samaria, onde mais? Judeia, Galileia e até os confins da terra. Que para Paulo foi Roma. Enfim, o mundo, vocês iriam pregar esse evangelho do reino em todo o mundo. E nós não podemos pregar outra coisa. A primeira coisa que nós devemos entender aqui, que os discípulos recebem essa incumbência de dar continuidade às obras e aos ensinos de Jesus, e isso foi passado para a igreja. A igreja tem essa incumbência de pregar o evangelho do reino, de dizer que Jesus Cristo ressuscitou, de dizer que Jesus Cristo voltará para buscar uma igreja santa que foi redimida pelo sacrifício de Jesus. E qual foi a mensagem, a primeira mensagem que Pedro pregou depois desta descida, desta chegada? Justamente uma mensagem totalmente cristocêntrica e chamando todos os seus ouvintes ao arrependimento. E nós não podemos pregar outra coisa senão isso. Outra coisa senão isso. Até o dia em que, depois, versículo 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, ele foi elevado às alturas. A estes, aos apóstolos, versículo 3. A gente vai encerrar até o versículo 3 mesmo. Terça-feira a gente vai dar continuidade disso. A estes, ou aos apóstolos a quem ele escolheu, né? Depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, irrefutáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos,
eu queria que vocês tivessem na mente de vocês que Lucas está fazendo essa narrativa do cuidado de Jesus em aparecer para aqueles a quem ele escolheu. Mas entenda uma coisa: ele apareceu e conviveu durante cerca de 40 dias para várias pessoas. Um número muito grande de pessoas apareceu para dar confirmação incontestável, primeiramente, que Jesus ressuscitou. E os discípulos aqui, com essa aparição de Jesus, com esse convívio de Jesus, Jesus sentou, Jesus comeu com eles durante esse período, e eles não tiveram dúvida alguma. Aquilo que de Lucas 24, que havia uma dúvida ainda, aqueles discípulos derrotados, tristes a caminho de Emaús, totalmente desacreditando em Jesus. Ora, nós esperávamos que ele havia de remir a Israel, e na verdade hoje já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram e nós não vimos nada. Algumas mulheres e alguns dos nossos foram lá no sepulcro e disseram que viram um anjo que supostamente disse que ele ressuscitou, mas até agora ninguém viu nada. Até os demais apóstolos estavam duvidando. E Jesus então aparece para que não haja dúvida nenhuma. E aqui em Atos nós iremos ver discípulos que estão convictos de que Jesus ressuscitou, convictos de que Jesus é de fato o Messias, o enviado, o Salvador, de fato que Jesus é o Filho de Deus, e de fato que Jesus os chamou e os capacitou para anunciar o reino de Deus, o reino que já é, mas eu ainda não, porque ele só será completo na segunda vinda de Jesus, em que ele consumará todas as coisas. Mas eles têm essa convicção, primeiramente, que eles têm certeza de vida eterna, que eles têm esperança de vida eterna, e nada a partir daqui, nada a partir dessa manifestação de Jesus, dessa confirmação, dessa testificação que Jesus ressuscitou, eles, a partir daqui, nada vai tirar essa convicção deles, e eles são dispostos até mesmo a morrer por isso, e a maioria deles morreu, porque eles têm plena certeza de vida eterna. E então no restante do capítulo 1, nós iremos ver que tudo é uma preparação para o que acontece no capítulo 2. E o que acontece no capítulo 2, que, como não sabe, a descida do Espírito Santo vai dinamizar a igreja, e a igreja não parou nunca mais, e ela não vai parar até que Cristo volte. Então, se você pode voltar para casa com uma convicção, com apenas esses 2 ou 3 versículos de Lucas, é que a igreja foi chamada primeiramente para dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. A segunda coisa é que, para fazermos isto, ele prometeu a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio e nos capacitou. Por último, Lucas está relatando que os apóstolos, os discípulos e a igreja aqui representada têm a plena convicção da vida eterna, de quem é Jesus e o que ele mandou anunciar e ensinar. Jesus ressuscitou. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o enviado, o ungido de Deus, o nosso Senhor e Salvador, e nos capacitou para que, como igreja, possamos proclamar o seu reino. Irmãos, e uma coisa que precisa ficar bem claro aqui
nesse livro de Lucas. E eu falo do ponto de vista de uma introdução para aquilo que será dito. É que o Espírito manifesta e todos são capacitados no sentido de proclamação e testemunha de Jesus Cristo. Todos nós, não ministerialmente, mas todos nós que recebemos, que fomos cheios do Espírito Santo, somos apóstolos, anunciadores do reino de Deus. Volto a dizer, não como o ministério de apostolado, que se encerrou, o último deles foi o apóstolo Paulo, mas no sentido de todos nós fomos capacitados para testemunhar de Cristo, da sua obra e do seu reino. Amém? Colocamos em pé em nome de Jesus.